Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. No episódio de hoje, a gente teve uma conversa com o Alexandre Velo, ele está no Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Foi uma conversa muito bacana em que a gente pôde interagir um pouquinho sobre como funciona o Memorial, o que ele tem feito lá, como que funciona para entrar na residência para participar do Memorial, como é que é o mercado de trabalho do físico-médico e medicina nuclear. E a gente teve a presença ilustre, logo no início vocês vão ver, quem estiver acompanhando na plataforma do YouTube ou assistindo no Spotify, que entra o professor John Han, que é o chefe lá da parte de física médica, e no final a gente teve um making off em que eu não pude gravar e também não gravamos, né, do Daniel LaFontaine ensinando a usar um pouquinho o 3D Fusion. Eu vou deixar o paper também aqui para gente, para quem quiser, e ele foi super solícito e acho que é mais uma ferramenta de segmentação gratuita que pode auxiliar e bastante prática e sim, interessante. Então, eu agradeço muito, Alexandre, e vamos começar agora a nossa conversa de hoje. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Nuclear, a sua dose de informação em medicina nuclear. Hoje temos um convidado muito especial, um físico-médico brasileiro, que está realizando sua residência em medicina nuclear no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nova York, o centro de referência mundial em oncologia e inovação. Nossa conversa vai explorar a trajetória dele no Brasil, experiência atual nos Estados Unidos e principalmente as diferenças de aprendizado entre esses dois contextos. Então, Alexandre, muito obrigado por aceitar aí, também por aparecer para conversar com a gente. O Alexandre, sim, claro, eu que agradeço. Eu que agradeço, Tadeu. Yes. Você pode só me dar um segundo? Claro, Yes, claro. John. I didn't add the reference to your rhodium. Oh, I can include Just add that. Sure thing. Yes, thank you, John. Como eu te disse, eu falei que ele poderia aparecer aqui em qualquer momento. Tá ótimo. Bom, ainda agora você conheceu. Ilustre, né? Exatamente, agora você conheceu o chefe da medicina nuclear aqui, pelo menos do departamento de física médica, né? Que bacana. Alexandre, conta um pouquinho aí pra gente, você tá aí no Memorial, como foi sua formação, atuação no Brasil antes de você embarcar aí para os Estados Unidos? Claro, no Brasil eu tirei meu título de supervisor, deixa eu lembrar, 15 eu acho. Foi em 2015 e começando, eu sou físico médico, sou formado pela Unesp, formei em 2010 na Unesp, mestrado na Unesp. E quando eu defendi em 2012, eu mudei para São Paulo após isso para poder fazer meu doutorado. Na verdade, eu fiz no IPEM, meu doutorado no Centro de Tecnologia das Radiações na época. E por incrível que pareça, o meu doutorado não tem nada a ver com medicina nuclear. O meu doutorado foi voltado basicamente para desenvolvimento de algoritmos de reconstrução de imagem para sistemas tomográficos utilizando radiação gama. E então, no nosso laboratório, nós estávamos desenvolvendo esses sistemas tomográficos. E eles precisavam de alguém para poder fazer essas reconstruções, poder fazer a integração da automação e etc. E eu aceitei, eu achei que seria legal, seria interessante para o meu futuro, minha carreira, e eu aceitei e eu acabei indo para lá. Comecei o doutorado lá no IPEM. Ao mesmo tempo, eu prestei a prova da CENEM, de supervisor, passei na prova da CENEM, etc. E aí, quando foi o tempo necessário, eu fui supervisor da Nuclimagem na Santa Casa por 4 anos. E, na verdade, o que me abriu as portas, inclusive, para poder vir para os Estados Unidos, foi o que eu desenvolvi no meu doutorado de reconstrução de imagens desses sistemas tomográficos. E eu posso contar isso mais para frente, se você quiser. Claro, com certeza. Tudo isso, que bacana. Sim. Como é que você chegou, então, aí no
nos Estados Unidos também. Mas assim, antes de você ir um pouquinho, o que que marcou para você aqui no Brasil? Como é que se interagia? Você então foi supervisor de produção radiológica lá na Santa Casa, 4 anos, Na Nuclimagem no Climagem. 2015 até 2019, se eu não me engano. Eu fiquei lá na Nuclimagem. Para mim foi uma experiência incrível, sendo bem honesto com você, eu aprendi bastante. A instituição tinha muito para poder. Eles trabalhavam com. Eu não sei como que eles são agora, mas eles tinham tratamento com iodo. Eu era responsável por fazer os controles de qualidade, supervisão, etc. Foi a primeira vez que eu tive que realmente lidar com a CENEM, em termos de cálculo de Sim. blindagem, licenciamento, toda essa história que eu acho que você tem muito mais experiência do que eu nesse assunto. Então foi um aprendizado muito grande que eu tive. Inclusive, a doutora Marília Maroni, que era minha chefe, ela é excelente na área do que ela faz. Então, para mim, foi um período muito importante para minha caminhada como físico médico em medicina nuclear. E como é que chegou esse interesse aí para ir para fora do país? Ou você se aplicou para outros locais também? Como é que começou isso daí, Alexandre? Foi muito ao acaso, sendo bem honesto. Eu, na verdade, depois de um tempo, eu estava pleiteando, na verdade, uma vaga para uma universidade pública no Brasil. Na verdade, esperando curso, abertura de concurso, etc. E chegou o momento que eu achei que eu deveria dar um tempo na supervisão. E eu escrevi um projeto lá, junto com o IPEM, para poder continuar minha pesquisa no desenvolvimento de sistemas tomográficos. E eu consegui uma bolsa pelo IPEM para poder dar continuidade. E eu tive que fazer uma decisão entre continuar sendo supervisor na Santa Casa ou assumir esse projeto no IPEM, e eu acabei decidindo, então, assumir esse projeto no IPEM e acabei saindo da Santa Casa. Então, foi um momento meio assim do tipo, eu vou dar um pause na supervisão, e para o futuro, se eu quiser, eu volto e etc. Vamos ver como é que é. E, na verdade, eu estava num congresso e tinha um pesquisador da Universidade de Ciência e Tecnologia do Missouri participando do congresso, e nós conversamos, etc. E ele precisava de alguém exatamente para fazer a aplicação das coisas que eu tinha desenvolvido no laboratório no IPEM, no laboratório dele lá no Missouri, na Universidade de Ciência e Tecnologia. E aí ele me levou para lá, era para ser simplesmente, eu fui como visiting scholar, né? Era só para ser um período de 7 meses. Eu achava que na época eu precisava ter uma experiência internacional no meu currículo, e eu acabei aceitando. E foi exatamente quando a pandemia veio. Eu lembro que eu peguei o avião dia 17 de março de 2020. Foi exatamente quando começou tudo. Então, quando eu cheguei aqui no Missouri, no dia seguinte, tudo fechou. Fecharam-se tudo, etc. E eu fiquei um bom tempo meio que sozinho, assim, no laboratório, etc. Meu Deus, Então, que experiência inicial então, hein? Exato. Então, eu fiquei lá um tempo, desenvolvendo as coisas no laboratório dele. E isso foi muito interessante, porque no mês que eu precisava retornar ao Brasil, eu ia participar do congresso da UI3E, né, que a gente chama, UI3E, e lá tem várias postagens de trabalhos, né, pós-doc e etc. E eu vi que tinha uma vaga para desenvolvimento de reconstrução de imagens, para pessoal querendo trabalhar com correção de espalhamento na Universidade de Yale, aqui em New Haven, Connecticut. E eu falei, vou aplicar, vamos ver qual é que é, né? Vou aplicar. Não é que eu deixei a medicina nuclear porque eu não gostava da medicina nuclear. A minha prioridade era outra na época, né? Então eu pensei, bom, se eu conseguir uma vaga lá, eu estou retornando à medicina nuclear e desenvolvendo coisas que eu gosto, que é trabalhar com imagem, correção, correção de volume parcial, enfim, etc. E eu consegui essa vaga de pós-doutorado na Universidade de Yale, onde eu fiquei 2 anos lá fazendo um pós-doutorado na universidade, basicamente trabalhando com detetor CZT, no equipamento dedicado para imagem cardíaca, e inclusive utilizando dual isotopes, né, 2 isótopos. Na época nós fizemos pesquisa utilizando o tecnésio e iodo 123, e depois o talio e o tecnésio, né. Então nós Que estávamos legal. trabalhando com isso. Aí, quando uma vez você está lá, você começa a fazer pesquisas, né, com outras coisas. Então, eu comecei também a trabalhar com rubídio, fazer correção da energia positron, etc. Toda essa parte.
Mas o que acontece é, para você virar físico médico aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, né? Por mais que eu estivesse fazendo pós-doutorado em Yale, etc., eu não posso atuar como físico médico, né? Entendi. Aqui Você nos estava Estados Unidos. seguindo uma carreira acadêmica, né? Eu tô Exatamente. vendo que você tem um viés acadêmico aí bem forte, então, né, Alexandre? Eu ainda tenho, Esse negócio de proteção radiológica operacional não é muito contigo, né? O negócio não, é. nunca foi mesmo. Entendi. Não, eu tô vendo esse seu histórico aí, a pesquisa foi te levando aí. Que legal, muito bacana. Aí de Yale, como é que aconteceu aí? Então, eu acho que eu preciso só explicar um pouquinho como que funciona essa transição, porque diferente do Brasil, no Brasil a gente faz o curso de Física Médica e quando, pelo menos era assim na Unesp na época, quando eu terminava o curso de Física Médica, nós fazíamos a residência e etc. Uhum. Aqui nos Estados Unidos não existe o curso de Física Médica como graduação, né? Então você faz o curso de Física, Engenharia, Química, Matemática, seja lá o que você quiser. E aí depois você faz a pós-graduação, pode ser tanto mestrado quanto doutorado, em Física Médica. Aí sim, e se a instituição que você fez o doutorado ou mestrado tem o que eles chamam de CAMPEP, né? Aí você está apto, assim que você termina a sua pós-graduação, a pleitear uma vaga de residência para fazer medicina nuclear, radiodiagnóstica, terapia e etc. O MSK, para mim, foi especial porque o que acontece? O MSK tem esse programa de 4 anos, que os 2 primeiros anos eles chamam que é a parte de pesquisa, que são 2 anos que é um pós-doutorado, que eles pagam para você fazer esses cursos que essas universidades que oferecem o pós-doutorado, desculpa, o doutorado ou mestrado. Então eles pagam, né? Então eles chamam de Medical Physics Certificate Program. Então são 2 anos e após isso, se você completa, aí você já entra direto na residência aqui na MSK, já continua. Então eu terminei, como eu entrei aqui na MSK em 2022, eu formo em 2026, no meio do ano que vem. Eu estarei terminando a minha residência aqui na MSK. E você entrou, então, através desse programa de Isso. pontuação do doutorado, então. Porque basicamente é assim, eles chamam de Certificate Program, que nada mais é do que os cursos que você tem que fazer no mestrado ou no doutorado, para poder conseguir os créditos para poder fazer a residência, você só cursa eles, você não precisa fazer pesquisa nem nada. Você precisa fazer aqui na MSK a pesquisa, né? Entendi. Mas para as universidades, porque então, por exemplo, antes do Covid, os cursos eram aqui em Colômbia, aqui em Nova York, e depois do Covid, como precisava ser online, né? A única universidade que dava essa opção de ser online é o Rutgers, aqui em Nova Jersey, que é onde eu fiz essa parte do certificado em física médica. E aí sim, aí eu fui apto a começar, então, a residência aqui no MSK. E aí, depois desses 4 anos, você já está habilitado ou você ainda presta uma prova da APM também? Como é que funciona? Funciona o seguinte, se você quer, eu não sabia isso na época, mas se você quer virar físico-médico, o caminho natural aqui nos Estados Unidos, se você quer ser da radioterapia, do radiodiagnóstico ou medicina nuclear, a ABR, né, a American Board of Radiology, que você tem que fazer, você tem que passar na prova, é como se fosse a prova da CENEM, por exemplo, né, ou como chama a Associação Brasileira de Física Médica, né. Então, basicamente, são 3 etapas. A primeira etapa, pelo menos para mim, eu precisei fazer a ABR, a parte 1, logo após que eu terminei os 2 primeiros anos de pós-doutorado, aqui na MSK, que então foi ano passado, no meio do ano passado. Aí a parte 2 eu só posso fazer se eu tiver residência, entendeu? Então a parte 2 eu só posso fazer se eu tiver residência, que eu vou fazer agora no ano que vem, quando estiver acabando a residência, no meio do ano que vem. Aí a parte 3 é depois que você já está há 6 meses trabalhando numa instituição. Aí você é licenciado Interessante. pela ABR, né? Isso se você quer fazer ou medicina nuclear, diagnóstico ou radioterapia. Porém, em alguns anos atrás, existe um negócio que chama American Board of Science in Nuclear Medicine, ABSNM, e que daí você pode fazer, acho que esse para os brasileiros seria o caminho mais viável, talvez se você não quer fazer todo o sua pós-graduação, pós-doutorado aqui nos Estados Unidos, são 2 provas, você faz no mesmo dia,
igual era a CNE antigamente, você fazia uma prova de Sim, manhã, uma prova à tarde, exatamente a mesma coisa. Só que você precisa ter a assinatura de alguém que tem a ABR ou esse ABSNM para poder certificar para você que você tem a experiência nisso, né? interessante. Então não Então, tem ano uma carga passado, horária necessária, só precisa ter são alguém 3 anos. São 3 anos de experiência que tem que ter. mesmo em qualquer país? Desculpa te interromper. Eu acho que, agora eu não sei dizer se é igual a qualquer país, né? Mas eu não sei se, por exemplo, alguém aqui nos Estados Unidos, sem te conhecer, por exemplo, assinaria é, Sim, uma carta dessa. Mas a pessoa tem que ser filiada, né? interessante. Então, o que que acontece? Eu usei os meus 2 anos de Yale e usei os meus 2 anos do MSQ. Então, eu tinha 4 anos, então eu fiz a prova no passado e obtive, né, a certificação. Parabéns, legal. Então, você tem essas duas opções, ou a ABR, se você quer medicina nuclear, lógico, a ABR Uhum. ou a ABSNM. É que são as duas opções que você pode fazer. Então, no meu caso, por exemplo, como eu já sou certificado em medicina nuclear, eu estou fazendo a ABR para diagnóstico, por exemplo. Que legal. Então, eu vou ter para ter a dupla certificação. Puxa, então é um caminho. Deu uma encurtada então no caminho esse tipo de processo agora, né? É, Com essa nova associação, né? Pelo menos para medicina nuclear, né? para medicina nuclear, sim. Para diagnóstico e radioterapia ainda continua. Você tem que fazer as 3 etapas da ABR, né? E como é que é o mercado aí do físico? Ah, desculpa, pode falar, Alexandre. Não, eu só ia fazer um adendo aqui que você precisa ter a pós-graduação. Por exemplo, para fazer a BSNM, você tem que ter o doutorado, pelo menos, para isso. Desculpa. Mestrado, imagina, o mestrado não é suficiente Eu acho que para para a prestar. BSNM não. Entendi, tem que ter Mas pelo aqui nos menos Estados doutorado. Unidos é muito diferente a visão, pelo menos, que eu tenho do mestrado e doutorado deles, né? Pelo menos quando eu fiz doutorado, eu precisava ter o mestrado para poder entrar no doutorado. Que dificilmente o pessoal faz o mestrado, eles acabam a graduação e já vai para o doutorado direto. Entendi. Eles têm essa transição, né? É meio que encurta um pouco o período para poder. Pô, interessante também esse tipo de caminho. Às vezes aqui eles fazem isso por conta da bolsa, né? Ah, não sei como que é aí nos Estados Unidos, mas É. aqui você vê o doutorado direto hoje com o pessoal que quer uma bolsa um pouquinho maior, né? Mas é bacana. E o mercado aí, como é que é, Alexandre? Você que está inserido, como é que é a demanda do físico médico em medicina nuclear? Hoje nós somos algo raro. Algo raro? Algo raro, sendo bem honesto para você. Muito por causa da expansão do teranóstico, né? Tá crescendo tá crescendo muito rápido aqui nos Estados Unidos. E tá ficando uma demanda que não tem como suprir, porque está em falta o físico médico em medicina nuclear. Aí o pessoal que está ouvindo vai entrar em contato contigo, se prepara. Não, por favor, pode entrar em contato, porque tá em falta. Eu participei do congresso da APM julho do mês passado, desse ano, né? Foi em julho. E para você ter uma ideia, eles colocaram uma sessão só para terapia radiofarmacêutica, porque antes era só diagnóstico e radioterapia, né? Agora tem uma sessão só para terapia radiofarmacêutica para discutir isso. Que bom isso. E a discussão é exatamente isso: não tem funcionário suficiente para a demanda daqui nos Estados Unidos. Está crescendo muito rápido, pesquisa em cima disso, a parte clínica, todo esse processo está sendo muito rápido. Existe uma diferença muito grande aí, Alexandre, você sabe, entre uma pessoa que trabalha no diagnóstico, na radioterapia, ação ao mercado, ao retorno, ao pagamento, quanto que recebe, porque eventualmente isso é um pouco limitador, né? A gente vê aqui no Brasil. No Brasil, inicialmente, um profissional da radioterapia normalmente tem um salário mais ou menos bem definido. O do radiodiagnóstico corre atrás de um desespero da medicina nuclear também. Eu sei bem como é. Então, você já trabalhou aqui, sabe? É, Como sim. que é o mercado aí nesse cenário? Olha, se alguém for credenciado à Associação Americana de Física Médica, a APM, tiver o acesso, lá é bem legal tem um documento que eles fazem, acho que a cada 2 anos, uma pesquisa de salário das 3 áreas. Anual, né? Aqui nos Estados Unidos o salário é contado anual, né? Uhum, E você vai ver lá, não tem muita diferença. Claro que que bom. o físico da radioterapia, o salário é um pouco maior,
mas não é absurdamente, assim. Então, no ano, eu acho que é em torno de $15.000 no ano de diferença. Então, assim, se você dividir por meses, não é um negócio absurdo. E é legal esse Entendi. documento, porque ele não só isso, ele não só dá o salário, mas também dá pelos estados, né? Porque tem uns estados que tem que compensar sobre os impostos, etc. Então, é bem legal. Quem tiver esse acesso, né? Pode pesquisar lá que tem. É bem, bem bacana esse Que documento legal. e a atualização é a cada 2 anos, se eu não me engano. Bacana. Mudando um pouquinho aí mais para a realidade que você está atualmente, o que você tem de equipamento aí? Como é que é o centro? Conta um pouquinho para a gente como é que é o Memorial, o que tem aí dentro. O MSK é espetacular, é uma instituição gigantesca. E só lembrando aqui, o MSK é só para tratamento de câncer. Tá? Então, por exemplo, estudos cardíacos, etc., que faz Uhum. normal, faça somente se necessário após uma quimioterapia, alguma coisa que eles julguem que seja é, necessário. Mas em termos de equipamento, por exemplo, nós acabamos de instalar o PET de corpo inteiro. Por exemplo, o Siemens Quadra nós Ah, acabamos que de fazer legal. e eles já estão comprando mais um, vai ter a extensão para ter dois. E a imagem, não sei se vocês já puderam ver uma imagem desse PET de corpo inteiro, ela é impressionante, né? Então, de pesquisa, assim, ainda tem muito a ser feito com esse PET de corpo inteiro, inclusive para IT90, né, para dosimetria e etc. O que eles também vão fazer aquisição para o futuro, mas ainda está vendo aí qual que seria a melhor opção, que seria o Starguide, né, da GE ou a Spectrum da Veriton. Então eles ainda estão analisando, mas como a expansão teranóstica está crescendo muito, eles vão comprar mais 5 specs para ser Mais colocado. 5. Quantos specs vocês têm hoje aí? Aqui aqui no prédio principal, nós temos spec normal, é o Symbians, por exemplo, são 3 Symbians, nós temos Uhum. bem antigo, nós temos mais, são 6 aqui no prédio principal e tem no regionals, que eles chamam, Uhum. nos outros campos, eu acho que tem mais 3. E aí eles estão pegando mais, agora estão comprando os novos, eu acho que eles vão para o GE Aurora, porque agora a GE comprou o MIM, né? Então Sim, eles sim. estão integrados, então o MIM já vem junto com a aquisição da GE para fazer o Que cálculo legal. de dose volume, histograms para o futuro, etc, né? Então está uma expansão muito grande, que é o retrato que eu acabei de dizer aqui, né? Que está tendo uma expansão bem grande para a medicina nuclear e não é a realidade somente da MSK, são de todas as instituições americanas como um todo. Que legal. Eu vou só juntar as malas e tô indo. Fica à vontade, sim. Alexandre, a parte de teranóstico aí, o que vocês têm feito de terapia? Como que vocês têm trabalhado com isso? A gente vai chegar na parte de dosimetria também, mas que tipos de terapias vocês têm realizados na parte de rotina? A parte de pesquisa, o que você puder falar, mas seria interessante. Rotinas são os normais, né? Lutathera, o Pluvicto, Xofigo, tiroide, né? São os normais que se faz diariamente. Eu vi é até interessante você comentar isso, porque quando eu estava no Brasil, eu não sei se ainda é assim, quando nós fazíamos tratamento para radioterapia, por exemplo, o paciente ficava isolado no hospital ou na clínica, instituição, eu não sei se é assim ainda no Brasil. Dependendo da atividade, ele fica na instituição internado, sim. Aqui não. O paciente toma, aqui são suas precauções, pode ir para casa, etc. Isso para mim foi muito diferente do que eu estava acostumado no Brasil, por exemplo. Então foi bem legal presenciar isso. Mas o que eu posso dizer, por exemplo, o que o MSK se destaca das outras instituições é exatamente a parte de pesquisa que eles têm e produção dos vetores, né? Produção do PSMA, produção do Tate, FAP, FAC, são vários que eles fazem e fazem junto com parcerias farmacêuticas que são utilizados aqui no hospital, né? Que aí entra um pouco da minha pesquisa do que eu vim fazer aqui também no MSK. Entendi. E você comentou do ítero, então você está numa estrutura hospitalar, onde vocês também conseguem fazer a parte da intervenção e todos os procedimentos, paciente interna,
caso seja necessário. Não por conta do iodo, mas você está dentro de uma estrutura hospitalar, então. Você diz do ítrio ou do Isso do iodo? ítero, por exemplo. É que nós estamos numa estrutura hospitalar. Nós estamos Então, eu aqui. digo, até por conta da intervenção para fazer o procedimento dentro da radiologia intervencionista, então vocês têm realmente toda a estrutura E para atender. é um hospital gigantesco. Se você pega o MSK aqui, ele pega 3 quarteirões aqui de Manhattan. Sim, sim. E só por curiosidade, eles estão construindo mais um prédio aqui que vai ser, acho que, o maior hospital do mundo. O negócio vai ter 40 e poucos andares. É um negócio assim, é Absurdo mesmo, né? investimento muito, muito pesado aqui, realmente. E da parte de diagnóstico, o que vocês têm feito, assim, se você falou do FAP, o que mais que vocês têm usado em PET-CT É, e medicina nuclear? o PET-CT nós temos o ciclotron aqui, nós temos tudo isso. Uhum, Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque o MSK não é uma instituição única, eles chamam que é uma tri-institucional, que é Cornell, o Cornell, que é cruza na rua, o Rockefeller University e o MSK. Então, uhum. por exemplo, o MSK junta-se com esses três. O que eu quero dizer com isso, porque que eu trouxe, porque esse ciclotron, e tem mais um em Cornell, abastece todos os três centros, né? Entendi. Então, tem pesquisa sendo feita com a produção da rubídio 82, o gerador de galho, enfim, etc. Eu mesmo participei de um projeto, até publiquei um artigo sobre utilizando iodo 124 para dosimetria pediátrica, né, crianças com câncer cerebral. Aqui é bem legal essa pesquisa. Vocês têm acesso a tudo, Utilizou então, aí. Nós temos acesso a tudo. Então, por exemplo, muitas pesquisas que estão sendo feitas aqui, principalmente na parte de terapia, por exemplo, o que é mais beneficial para o paciente? Se o radiovetor ele fica na membrana ou ele é internalizado na célula? Tem muita pesquisa aqui que é feita sobre isso. O FAP, por exemplo, não vai para a célula tumoral em si, ele fica mais no fibroblasto, né, no estroma do, do, do tumor, né? Então, por exemplo, a ideia é matar esse nutriente do tumor através pelo FAP, né? Como que é isso? Como que funciona? Então, tem muita pesquisa sendo feita em relação a isso aqui no MSK. Que legal. E aí vocês fazem uma pesquisa e vocês têm que fazer a pesquisa pré-clínica também. Todas as etapas vocês conseguem fazer. Aí vocês têm Sim, sim, também equipamentos para camundongos, também tem sim. os equipamentos de imagem também para pesquisa pré-clínica. O MSK é uma das únicas instituições que eles chamam de World, esqueci o nome, mas eles têm tudo que você pode imaginar aqui, desde Tudo, né? micropet, ultrassom, optical, irradiadores, tem tudo. Então, inclusive o Pat Zanzoni, que é o responsável por pelo Small Animal Imaging Department, que eles chamam, né? Uhum. Que é muito interessante. O MSK é um negócio fora de série em relação a isso. Então, tem muita pesquisa com cultura celular e etc. Eu mesmo, quando eu vim para cá, minha primeira pesquisa era exatamente câncer pancreático, né? Porque câncer pancreático, se eu não me engano, 95% dos pacientes vêm a óbito, né? Eu não, acho que não tem ainda uma cura. E ainda não se sabe, inclusive tem muito estroma, né? Que circunda o câncer pancreático, então não se sabe muito ao certo se injetar um material radioativo por um processo teranóstico, se realmente chega até lá, ao pâncreas, né? Então, uma das pesquisas foi exatamente induzir o câncer pancreático em ratos e fazer testes desses novos fármacos, né, desses radiovetores, e ver se realmente nós conseguimos ter uma imagem ou uma distribuição, né, pelo menos o uptake nessas células cancerígenas. Que bacana, Alexandre. Alexandre, você já citou aí pelo menos umas duas, três pesquisas que você está envolvido aí, ou que você se envolveu. Durante toda a residência, então é mandatório você estar vinculado por conta desse programa de 2 anos aí de doutorado, vamos dizer assim, mas você não segue uma linha única, você acaba se envolvendo em outras pesquisas também. Como é que funciona essa gestão aí da, É bem do puxado. tempo? Então, estou tentando entender como é. Eles falam assim, ó, Alexandre, vem cá, olha só, hoje a gente tem aqui o FAP, ó. Alexandre, tá aqui, ó, iodo 124, se prepara aí para fazer a aquisição. Como é que funciona isso? Só para entender, porque eu tô começando a pensar se é uma boa aí para ir mesmo ou não. Então. É bem puxado.
Como eu disse, o MSK tem muita parceria com a indústria farmacêutica, tem muitos médicos que são envolvidos com vários protocolos diferentes. Esse do iodo 124, por exemplo, eles desenvolveram esse anticorpo que tem uma afinidade com esse tumor cerebral. Então, a pesquisa foi feita em cima disso. Então, basicamente, vai da demanda também do médico, o que ele está querendo estudar, o que ele está querendo fazer. E também dos projetos e os grants que o departamento tem, né? Então, por exemplo, eu consegui vir para cá por causa que o meu chefe, que é o John aqui, que vocês viram de começo aqui numa visita ilustre, ele que me trouxe para aqui, então ele tem vários grants e nós precisamos fazer estudos disso, né? Então, só para dar um overview assim por cima do quais são as pesquisas que estão envolvidas, basicamente todas são em teranóstico, mas o que está sendo muito estudado é além da parte de beta-terapia, né, com o lutécio, por exemplo, a alfa-terapia, o astatine e o actínio, né, que nós que já está bem estabelecido, e também o que está vindo muito, muito forte, que são os eletrooncologías. Eu estou trabalhando muito com eletrooncologia, que chamam hoje electrotherapy, e parece que para o futuro vai ter uma mudança aí, né, em cima dos eletrooncologías, porque conforme a tecnologia vai avançando, etc., né, nós temos uma parceria com o Hunter's College aqui, que né, eles estão conseguindo fazer uma molécula que consegue ter uma afinidade muito grande no DNA da célula que tem mismatch, né, que não tem reparação ali. Então ela tem uma grande especificidade marcar nessa parte do DNA. E aí o elétron hoje no DNA tem uma eficiência muito grande, né? Que bacana, que legal isso. E você falou assim, estabelecido aí actínio, mas a gente está bem distante ainda do uso convencional eu falo aqui no Brasil. Mas assim, você pode continuar esnobando aí. Não. Estabelecido na literatura, né? Aqui também. Sim. Aqui também ainda tem um gap muito grande de quando começa a usar o alfa para a parte clínica em si. O alfa, eu falo assim, né? O astatino, o actínio, né? O astatínio vocês já usam também, mas na rotina ou pesquisa? Mais pesquisa também, né? Essa é a minha última pesquisa que eu estou fazendo agora. Pô, já é a quinta, sexta já, Alexandre. Então, e o actínio, mais uma curiosidade, né? A gente vê alguns artigos falando da terapia tandem, a gente une um pouco do actínio ao lutécio também para o tratamento. Vocês também já fizeram isso, fazem? Como é que vocês trabalham? Concomitante ou entra primeiro com o lutécio, depois no actínio, tem um processo? Ou depende do protocolo de pesquisa de vocês? Como é que é? Até foi no congresso da APM a sessão plenário, né? Que eles estavam falando bastante de teranóstico, que depende muito do resultado, né? Do lutécio, né? Da resposta do paciente, né? Exatamente. Então, eu não sei como que é aí no Brasil, mas aqui nós temos 4 ciclos ou 6 ciclos, dependendo do quando for. Acho que são os mesmos 200 miliquiris, né? Mas dependendo da resposta do paciente, aí entra com o actínio, né? Você entra numa segunda etapa, então. Isso, exato. Então, Entendi. faça uma imagem posterior, né, do teste e tal, e aí se realmente a resposta não está sendo muito adequada, aí pode sim que entre com ele. Mas ainda é pesquisa, né? Nada 100% confirmado para a parte clínica. Você falou uma coisa interessante que eu vi em umas aulas do Glenn Flux, de diversos outros que fazem a parte de dosimetria, né? Discutem muito a parte de dosimetria. Vocês também utilizam, então, uma atividade fixa, mas vocês avaliam a dose no paciente, fazem um acompanhamento. Como é que é, Alexandre? Eu sei que você já comentou um pouquinho inicialmente, mas só para a gente entrar nesse tema também. Sim, se nós estamos trabalhando com Pluvicto ou Lutathera, por exemplo, etc., existem algumas ferramentas que nós utilizamos aqui, né, para fazer, que pode ser tanto organ-based dosimetry ou voxel-based dosimetry, pode ser um ou outro, e nós temos aqui na MSK plataformas que nos ajudam também a fazer essa dosimetria, né, o MIM, o voximetry, nós temos várias plataformas. Vocês têm outras? Vocês têm um Planet também? Sim, nós temos várias plataformas. Nem todos pertencem ao departamento de física médica, tem alguns pertencem ao departamento de radiologia, alguns, mas assim, nós temos isso. Mas uma coisa que é interessante aqui nos Estados Unidos, que ainda eles estão definindo, a dosimetria não é mandatória.
ser feita após a administração, né? Mas conforme essa dosimetria personalizada que está crescendo cada vez mais aqui nos Estados Unidos, daqui a pouco vai começar a ser mandatório e inclusive até para o reembolso, né? Isso era uma outra pergunta, né? O reembolso, como é que funciona aí o reembolso nos Estados Unidos? É, vocês fazem a dosimetria hoje, mas não tem reembolso, por exemplo, do plano, e ela não sendo mandatória, então vocês fazem realmente para pesquisa, né? Ou a parte É, clínica já chega com a solicitação para dosimetria também. a parte clínica é meio que já estabelecida, né? Tipo, eu não estou falando do 890 nem nada, estou falando mais Lutathera e Pluvicto. Sim, sim, É aquele estabelecido, 200 mg/RIS, 4 ciclos ou 6 ciclos, o normal, uhum, etc. E claro que para mais essa parte de pesquisa interna, a dosimetria é feita, mas não que sim, ela seja, é mais assim, como o MSK é uma instituição muito grande, eles querem ter, os médicos querem saber quanto que está dando, etc. O paciente, entendido. qualquer resposta, etc. Então tem muitas pesquisas, assim, por exemplo, time point, multiple time points, quantos devem ser feitos posteriores ao paciente. Perfeito. Muito disso tem que ser avaliado nesse sentido, né? Então, mas a tendência é que fique cada vez mais essa parte de dosimetria personalizada para cada paciente e acho que as pesquisas estão mostrando que a resposta, quando ela é personalizada, é muito melhor para o paciente a longo termo, né? Sim, perfeito, que legal. Bom saber então vocês têm acesso a diversos softwares, vocês conseguem inclusive comparar a resposta deles também, né? Sim, Que sim. legal. Vocês têm algum? E nós temos também, para quem não sabe, né, Betson Zone, como o próprio Adam, eles fazem parte do Merge Committee, né? Então Sim, o sim. Merge também é todo sendo efetuado aqui, no MSK, de um parceiro pessoal da Flórida, pessoal de outras instituições, aqui de Rutgers também. Então eles têm, o presidente que entrou aqui comigo, inclusive fez voltando agora para o ITRO 90, ele acabou de publicar um Merge Pamphlets no no Journal of Nuclear Medicine, sobre partição, né, para medidas, etc. Então, nós temos uma boa relação em relação a isso, nós também podemos usar o Merge nesse sentido. Que é uma ótima opção, uma opção bem viável, Sim. inclusive se a instituição não tem a questão financeira para poder obter o licenciamento desses softwares, né? Essa é a outra pergunta. Então a gente já sabe que não tem reembolso ainda, vai Não, estar um momento, mas sabendo que é mais ou menos equiparado o salário do profissional, a gente entende que essa atividade sendo incorporada ou não, não mudaria, por exemplo, a ação do profissional dentro da instituição. exato. O físico, então, normalmente ele é um prestador de serviço terceirizado ou ele está vinculado à instituição e passa aí uma semana inteira na mesma unidade, Alexandre? Caminhos diferentes você pode traçar aqui nos Estados Unidos para você ser físico, né? Uhum, Então, por exemplo, se você for que nem eu disse para você, você tem a opção de fazer o mestrado ou uhum. doutorado, etc. A gente, pessoas que fazem a graduação e depois faz o mestrado e depois faz a residência, etc., acabam virando, tem duas opções para esse funcionário, né? Ou ele entra para a empresa de consultoria, mal, faz toda a parte de controle de qualidade, presta consultoria aqui, ali, etc., que tem várias empresas aqui nos Estados Unidos que fazem esse tipo de serviço, ou ele pode ser contratado do hospital para ser um staff, né? Para estar lá disponível caso aconteça alguma coisa que precise, etc. E tem o profissional que faz doutorado também, que aí ele já entra numa questão de faculty, né, para a universidade. Então você é um professor, pesquisador da universidade que também faz a parte clínica. Interessante. Então e que é o que eu estou traçando, né? Como eu tenho esse Esse é o seu objetivo. perfil, esse é o meu Ah, objetivo. que legal. Como eu tenho eu gosto de fazer a pesquisa, eu gosto de fazer a parte clínica, eu gosto de atuar os dois, então eu estou querendo no futuro um caminho mais como um faculty em alguma instituição, uma universidade, que aí você consegue juntar os dois melhores mundos, né? Você Sim, pode fazer a parte clínica e utilizar da parte clínica para fazer a sua pesquisa, né? E dar continuidade ao trabalho todo, né? Dar a sua contribuição, né? sim, sim. Poxa, que bacana. Então, para eu entender, e aí o pessoal também entender um pouquinho como é que funciona. Você tem essas três opções,
alguma delas é mandatória ou o órgão legal obriga a ter a presença desse profissional numa carga horária específica, ou existe uma demanda obrigatória, ou não? Ele pode não ter nenhum físico no hospital e aí ele terceiriza esse serviço de acordo com a demanda. Depende muito de qual que é a sua função aqui no hospital, né? Eu entendo por que você está perguntando isso, porque nas normas da CNE eu acho que tinha essa, né? Isso, a Se eu gente é não me engano, obrigado, você tem que ter um supervisor de produção radiológica X isso. horas, né? E ele se responsa, na verdade, uma instituição de medicina nuclear, né, um setor de medicina nuclear precisa ter um profissional associado seria talvez o health officer aí, que vocês têm de supervisão de produção radiológica, né, que separa um pouco às vezes do físico médico, né? Mas Isso. a ideia é entender, eu preciso ter algum dos dois obrigatórios, seja o supervisor ou o físico médico numa instituição de medicina nuclear? Depende da sua instituição. Por Entendi. exemplo, aqui eu vou dar o exemplo da MSK, onde eu sou inserido. O Uhum. MSK, por exemplo, tem um departamento, um escritório só de proteção radiológica, que eles chamam de Radiation Safety Officer, né? Ele está aqui só para isso. Eles uma equipe grande que eles ficam revezando os dias que eles vêm e eles estão aqui o tempo inteiro. Como eu disse, todo dia está tendo procedimento, todo dia está tendo algum tratamento de câncer, então eles têm que estar aqui. E tem o departamento de física médica, que é mais para poder fazer a parte física, né? Que seria os controles de qualidade, que seria a pesquisa, que seria os cálculos de dose, que seria outro departamento, né? Então depende muito da sua atuação. Agora, existem instituições aqui nos Estados Unidos que eles vão pedir para você ser os dois, tanto a produção radiológica quanto o físico. E Entendi, aí você acaba tendo que ficar aqui mais tempo, com certeza. Mas eu não entendi. sei te dizer precisamente se tem uma carga horária que é obrigatória o físico estar aqui. O caminho que você está trilhando, ele é mais vinculado à universidade e aplicação clínica, né, Alexandre? Que é o normal, sendo bem honesto, sim. É, que bacana. Que é o normal que acaba surgindo. O físico médico, se você é faculty, né, da instituição, quando eu falo faculty, para quem não entende, aqui nos Estados Unidos, faculty é a pessoa que é o pesquisador, professor, né? Então você Uhum. pode ser professor assistente, adjunto, etc. Esse profissional, além de fazer o MSQ, é uma instituição muito interessante, porque apesar dela oferecer pós-doutorado, etc., ela não é que nem uma universidade tipo a USP, você tem que dar as aulas, ou curso, não existe um curso de medicina aqui na MSK, etc. O curso de medicina é feito aqui em Cornell, aqui do lado. Entendi. Então, ela dá uma autonomia ao profissional para estar envolvido na parte clínica, nessa parte da dosimetria, e também dá a oportunidade de fazer a sua pesquisa, né? Então, para você ter os seus grants, para você trazer dinheiro para o hospital. Isso é muito importante. Entendi. E isso daí, então, que você comentou, é como se fossem os seus indicadores de produtividade, né? Conseguir esses grants Exato. eventualmente para o hospital. Que Exato, e aí bacana. você sobe de carreira baseado em quantos grants, publicações, etc. E como você é importante para a instituição, né? Então, é um sistema de meritocracia onde você tem pelo menos uma métrica aí que é talvez conseguir esses grants que vão estar associados ao seu nome, também essas publicações, que legal. Pô, Sim. muito bacana. Inclusive, Alexandre, parcerias também com empresas farmacêuticas também trazem dinheiro para a instituição, sim, né? Toda essa parte. que legal. Pô, é um modelo bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Para Sim, instituições. isso é, Talvez as instituições de ensino, como USP, você mencionou, Unicamp, seja mais fácil conseguir esse tipo de com incentivo, certeza, com investimento, né? certeza. Sim, com certeza. Unesp também. Então, mas a grande maioria aqui dos centros que tem um setor de serviço de medicina nuclear é bem complicado. E eu achei muito interessante todo esse contexto, Alexandre, muito bacana a sua trajetória aí, cara, bem legal Sim, mesmo. Dá para ver que você estava já tendencioso a sair da medicina nuclear em relação já estava. Eu a, já a estava lá parte de atrás. supervisão de produção radiológica desde o início, né? Começou já É, tirando o pé, entrou tirando o pé. Mas é muito legal ver que você seguiu a área de medicina nuclear e que aquilo que você viu lá atrás, a parte de reconstrução, né? Que você acabou trabalhando mais com a parte de imagem, abriu uma vaga e um me universo abriu um enorme, né? leque, exato. Me abriu um leque para poder vir para o Missouri primeiro, depois para vir para Yale. Lá eu trabalhei bastante nessa parte.
bem efetivo, foi muito legal meu período por lá. Teria continuado se eu não quisesse fazer a residência, né? E aí eu mudei para cá. Foi, na verdade, um pulinho para mim para poder conseguir chegar aqui no MSK, né? Sim, e chegou numa instituição que é a referência no mundo também, né? Exato, exato. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Aquela síndrome de impostor, né? Quando eu fui para Yale aqui, MSK, eu tinha essa ideia de meritocracia, né? Será que eu vou dar conta Uhum. do recado, etc, etc. E eu convivi bastante com físicos no Brasil e etc. E nós temos uma capacidade, nós temos um conhecimento muito grande, inclusive dependendo até mais do que vários alunos e estudantes que eu vejo entrando para cá. Assim. Que Então, bom. o que eu quero dizer é que, apesar das limitações que nós temos no Brasil, Uhum. eu acho que nós buscamos o conhecimento, nós buscamos avançar nisso e pelo que eu estou falando por mim, né, pelo meu grupo de pessoas que eu conheço, nós não deixamos a desejar em nada, são os profissionais que estão aqui. Que legal, bom saber disso, hein? Cuidado que agora você vai receber mais uns 15 telefonemas depois dessa frase. Pelo que eu estou sentindo, então, prospecção aí para o futuro é não sair daí dos Estados Unidos, né? Pretende ainda voltar para o Brasil? Eu gosto muito do Brasil, mas em termos profissionais agora eu não consigo me ver voltando, né? Sim, Eu já dediquei muito tempo da minha carreira aqui nos Estados Unidos, né? Até conseguindo os certificações, né? Toda essa parte, sim. etc. Eu acho que agora eu não me vejo retornando ao Brasil para atuar profissionalmente ou qualquer coisa nesse sentido, mas eu me vejo mais em alguma instituição americana por aqui. Entendi. A cultura, você já se acostumou com tudo. É fácil acostumar com coisa boa também, né, Alexandre? É muito diferente, você sabe que Patch de corpo inteiro, tem todos os softwares que quer, tem todos os radionuclídeos. a gente Fica fica meio difícil voltar mimado. mesmo, hein? A gente fica mimado, fica meio complicado retornar, né? Sobre adaptação é muito interessante que consegui ver bem a diferença dos estados aqui nos Estados Unidos. Cada estado tem um Uhum. pensamento muito interessante. Eu morei quase um ano no Missouri, morei 2 anos em Connecticut, estou aqui em Nova York 3 anos, né? O pensamento é muito diferente, a cultura é muito diferente de cada estado. E aqui em Nova York é muito interessante porque é uma cidade internacional, né? É uma cidade que, eu não sei, ela tem uma identidade própria, assim, é um negócio muito diferenciado. Ela é muito diferente de qualquer outra cidade que eu fui nos Estados Unidos, por causa desse viés internacional, tem muita gente aqui. Eu lembro quando eu conheci o professor Ada, ele ainda estava no Colorado e ele tinha se aplicado para ir, né? E ele estava meio assim porque Nova York era bem diferente, né, do que ele estava acostumado lá. Então é Exato, interessante isso. Alexandre, exato. eu assim quero te agradecer muito aí a Uhum. conversa. Rapaz, eu Eu acho que que você vai agradeço. receber muitas ligações aí do pessoal do Brasil. Se eu puder ajudar, o quanto eu puder ajudar, eu posso. Se você quiser, eu posso falar um pouco de como que é o programa de residência rapidinho Não, aqui. eu gostaria muito, se você puder passar para a gente essa visão, pode falar, porque seria interessante até o pessoal se saber como se aplicar aí para a residência. Porque o MSQ eu acho que são uma das poucas instituições que oferecem esses cursos para o aluno fazer aqui, né? Então, se Uhum. você tem um doutorado aí no Brasil, etc., e você quer migrar aqui para os Estados Unidos fazer alguma coisa, o MSQ é uma instituição que oferece isso para você, você não precisa tirar do seu dinheiro. Claro que se você quiser fazer o empréstimo bancário, etc., e você pagar esses cursos, esse Certificate Program, você vai fazer, você vai passar e você pode estar apto a fazer a residência. Mas o MSK paga para você nesses Que dois legal. primeiros anos. E não só paga, mas ele oferece seguro de saúde, oferece casa, moradia. Você ainda paga o Poxa, aluguel. Você paga o aluguel, mas é muito mais barato do que você pagaria se você estivesse alugando por conta própria. Aposentadoria, ele oferece tudo, seu salário, é uma instituição que realmente vale muito a pena vir para conhecer, para tentar uma vaga, pleitear uma vaga, se você quer dar um passo na sua carreira internacional aqui nos Estados Unidos, né? que bacana. Muito bacana. Obrigado por complementar aí, Alexandre. Agora sim, mais 40 ligações, você vai receber e-mail no grupo também. Foi assim, inspiradora a conversa. Realmente, quem tem às vezes receio, né? E até aquela interação que a gente tem nesses congressos, evita conversar com o profissional, que na verdade um congresso é isso, né? E você começou com Exatamente. uma conversa ali
e acabou se deslanchando para fora do país. E Foi parabéns, viu? exatamente isso. Muito obrigado, Tadeu. Eu que agradeço o convite por ter Poxa, participado dessa conversa. Eu espero que eu tenha explicado mais ou menos como funciona aqui nos Estados Unidos a questão. E pode entrar em contato comigo se precisarem. Alexandre, obrigado então. E até a próxima, a gente vai se falando nos grupos. Sim, com certeza. Até a próxima, Tadeu. Muito obrigado. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.